Agora, gente, uma coisa que o tecladista de igreja não pode é ficar tentando fazer o acorde meio diminuto do jeito mais difícil. Eu te falei no começo da aula que para você fazer um acorde meio diminuto, você precisa de ter 4 notas. Tem que ter 4 graus. Por exemplo, se você for fazer um acorde de dó meio diminuto, você tem que ter o primeiro grau, o terceiro grau menor, o quinto grau diminuto e tem que ter o sétimo grau menor. Muito legal, é assim que forma, só que essa forma é a forma teórica. E eu acredito que essa forma é a forma mais complicada de você fazer o acorde meio diminuto. Essa é a forma mais difícil que os tecladistas de igreja, eles tentam aprender o acorde meio diminuto. Eu aprendi assim, eu tentei aprender assim na realidade, e eu tive muita dificuldade, muito problema. Eu aprendi, mas eu demorei muito tempo. Só que existe um jeito mais simples de você aprender, porque esse é o jeito mais complicado. Porque se você for pensar como fazer um acorde meio diminuto, sempre você tem que fazer toda essa matemática na sua cabeça. Se você for pensar desse jeito teórico, se eu for fazer um acorde de Lá diminuto, eu tenho que saber, primeiro, a escala de Lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Eu tenho que saber a escala de Lá maior, beleza? E aí eu vou ter que diminuir, pegar o terceiro grau da escala de Lá maior e diminuir meio tom, para transformar esse Lá em Lá menor, beleza? Diminuir o terceiro grau. Vou ter que encontrar o quinto grau, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto grau é um Mi, certo? Só que eu vou ter que pegar esse Mi e transformar ele no Mi bemol, porque eu tenho uma quinta diminuta. E aí, eu tenho que encontrar também o sétimo grau menor, certo, gente? Então, pensando na escala de Lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau maior. Só que não vou usar o sétimo grau maior, tenho que usar o sétimo grau menor. Sétimo grau menor, no caso, é um Sol, não é isso? Ó, Sol aqui, ó. Vou diminuir meio tom. Vou fazer esse Sol aqui, ó. Tá aqui, ó. Imagina que você vai fazer todo o acorde meio diminuto, você tem que fazer essa contagem. O tecladista que está no começo da caminhada, ele, tem dificuldade com as escalas, Si bemol. Vamos lá? Si bemol meio diminuto. Como é que é? Ele tem que fazer o Si bemol, 1, 2, primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo grau. Então ele tem que saber o primeiro grau, o terceiro grau, que aí seria, no caso, o Ré. Ó, terceiro grau, diminui meio tom. Aí eu vou ter que ter o quinto grau, que seria o quê? O Fá, só que não é a quinta justa que eu vou usar. Vou ter que usar a quinta diminuta. Vai ser, então, o Mi. E aí eu vou ter que ter a sétima. Pensando na escala de Si bemol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sétima maior é o Lá. Só que eu não tenho que usar a sétima maior, eu tenho que usar a sétima menor. E aí eu tenho que diminuir para usar a sétima menor. Desse jeito, gente, é o jeito mais difícil. Que você tem que pensar na escala. Depois que você pensa na escala, você tem que diminuir o terceiro grau. Você tem que diminuir o quinto grau. Diminuir o sétimo grau da escala. Então, esse é o jeito mais complicado. Porque tudo isso vai te deixar primeiro preso à escala. Primeiro você aprende a escala, para depois você encontrar os graus, diminuir os graus e só assim você formar um acorde meio diminuto. Essa é a forma teórica que é nos ensinado, essa é a forma que eu aprendi, sim, mas essa é a forma mais difícil, porque você tem que dominar primeiro a escala, depois dominar os graus, depois de dominar os graus, você tem que diminuir o terceiro grau, diminuir o quinto grau, diminuir o sétimo grau, certo? Para só assim você conseguir formar o acorde meio diminuto. Gente, se você vai fazer todos os 12, você tem que treinar todos os 12 acordes, olha só que complicação que vai ser na sua cabeça. Você vai aprender o de Dó diminuto, tem que fazer a escala de Dó, depois diminuir os graus. O Fá diminuto, fazer a escala de Fá, depois diminuir os graus. Você vai fazer o Si bemol diminuto, tudo vai ser assim, com essa complicação. Então esse é o jeito mais difícil. Esse é o jeito que é nos ensinado, porém esse é o jeito mais complicado. Porque antes de você fazer o acorde diminuto, você tem que dominar toda a estrutura, primeiro de escala, de graus, para só assim você conseguir formar um acorde. E isso vai te atrasar, certo? Isso vai te atrapalhar você conseguir chegar no nível avançado. Porque, é um processo muito longo para você poder conseguir aprender um acorde meio diminuto.